Olá você, a prova da ordem está se aproximando. Daqui a um mês estaremos todos fazendo essa bendita prova para sair com aquela vermelhinha, se Deus quiser, partir aí para a segunda fase. Mas para isso, alguns cuidados todos nós devemos ter. E um deles é a forma, como estamos estudando, como estamos nos preparando para a prova. Essas dicas que aparecem, que todos escutam, alguém de renome até passa algumas dicas, mas é necessário a gente entender que elas não conseguem servir 100% para todos, porque a forma de estudar, o método de estudar, cada um tem o seu. Então não adianta eu pensar que vou aprender da forma que você aprende e vice-versa. Então, assim, nós vamos nos adequando. Esse é o primeiro ponto. O segundo é entender que muitos dizem assim, para se preparar para a prova da ordem, tem que ter um cantinho especial, tem que um silêncio, enfim, não tem ninguém passando aqui atrapalhando, mas nem sempre isso acontece. Por quê? Porque nós estamos em plena pandemia, onde muitos estão em casa. Nesse momento aqui estou gravando e olha o barulho que está acontecendo, né? Então esse barulho, de certa forma, ele tira a concentração, sim, mas por outro lado, ele traz algum benefício. Benefício, Geraldo, que tipo de benefício pode ter um barulho na hora que estou estudando? No dia da prova, não vai ser esse silêncio todo que a gente tanto sonha, porque é você fazendo a prova e alguém pedindo para ir ao banheiro, é você fazendo a prova e alguém abrindo um saquinho lá de pipoca, xilito, enfim. Então, barulhos extras, barulhos vão acontecer lá no dia a dia da prova. Então, é importante também que você, em algum momento, possa estudar tendo essa concentração maior. É difícil? É. Como é difícil aí? Eu sei que tem muita gente que, no momento, está estudando, se preparando para a prova, aí tem que olhar o menino que está chorando, tem que abrir o portão que alguém tocou a campainha, e tudo isso atrapalha, é verdade. Então, o que é que temos que fazer? Encontrarmos a melhor forma para nós. Você procura a sua forma, o seu método, eu procuro o meu, para a gente chegar a esse entendimento. Não é impossível, Agora, fácil também não é. Outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, nessa reta final, tem muita gente que, afinal de contas, são muito estudiosos, aí querem ler todas as leis. É quase impossível. É quase impossível. O tempo não vai dar para isso. A não ser que você tenha 24 horas disponível para isso. Então, a resolução de questões, conforme as dicas dos especialistas, é uma das melhores formas para a primeira fase. Então, se nós estamos nos preparando para a primeira fase, então, quanto mais questões resolvermos, melhor. E aí cada um procura o seu sistema, a sua forma, o seu aplicativo, enfim. Mas quanto mais simulados resolvermos, quanto mais questões fizermos, quanto mais resolvermos as provas que já se passaram, isso vai facilitar para a gente descobrir essa banca, como é que elas cobram essas questões. Então é importante que a gente se familiarize com isso. E, por exemplo, se você a partir de hoje, 4 de fevereiro, se você todo santo dia tirar um tempo e resolver uma dessas provas da ordem, então você vai conseguir resolver todas as provas e você vai ter a ideia de forma real, na verdade é a realidade mesmo, não é só a ideia, mas você vai ter a realidade em que disciplinas, em que assuntos daquela disciplina você está mais fraco ou mais forte. Isso é importante para a nossa futura aprovação. E outra coisa importante, confie em você. É obrigado você ter esse pensamento positivo. Porque estudar com todas as condições, com todos os materiais possíveis, no melhor do nosso estado emocional, isso é bom demais. Mas nós temos a nossa vida profissional, nós temos a nossa vida pessoal, nós temos o dia a dia nosso, da nossa família. Então,
temos que reunir tudo isso e se concentrar em um determinado tempo para fazer esta bendita prova da ordem. Outra observação importante: a prova da ordem é apenas uma prova, é apenas mais um obstáculo que nós vamos ter, mas que nós vamos ter que superar. Nós não podemos pensar que somos obrigatoriamente ter que passar na primeira vez. Tem gente que já fez várias vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu conheço gente que parece brincadeira, mas fez quase 20 vezes para passar, né? E nunca desistiu. Aí você diz, isso é um exagero. Não. Cada um tem o seu tempo. É lógico que eu quero, o que você quer é passar da primeira vez. Até por questões econômicas, até para tirar esse estresse, até para tirar esse peso da nossa cabeça. Mas olhe, como as faculdades que se dizem que preparam os alunos para a prova da ordem, como eles não estão tão preocupados assim. Você já parou para pensar que uma das disciplinas que ela tem 25% das questões para a nossa aprovação, no caso ética, na maioria das faculdades, essa disciplina o aluno só cursa no último semestre. Ora, bolas, se você já pode fazer a prova no novo semestre, por que as faculdades não se organizam para que essa disciplina ela seja encaixada até pelo menos no novo semestre? Porque, por exemplo, todos os alunos que vão fazer a prova de ordem pela primeira vez e cursando, por exemplo, o 10º semestre, agora que ele vai ver essa disciplina. Ora, então quem vai fazer esse ano, por exemplo, que é o meu caso e tantos outros, a primeira fase é dia 7 de março. É exatamente quando vai começar as aulas desse semestre de 2021. Portanto, não adianta também agora ele ficar reclamando, porque não vai chegar a lugar nenhum. O que importa e o que interessa é que a gente faça a nossa parte. Então, some-se a todos nós nessa luta. Mas vamos colocar uma coisa nas nossas mentes. O maior adversário que nós temos nessa prova da ordem, na primeira fase, por exemplo, que é o caso agora específico, somos nós mesmos. Por quê? Nós não estamos concorrendo com ninguém. A maior concorrência é eu concorrendo comigo mesmo e você concorrendo com você. Por quê? Se nós acertarmos 40 questões, automaticamente já estamos aptos à segunda fase. Outra dica importante, que eu achei que é interessante, eu quero socializar com vocês, que alguns desses grandes mestres aí que trabalham nesses cursos, eles orientam o seguinte: olha, durante todo o curso, lá na faculdade, você viu todas as disciplinas. A primeira fase da prova da ordem é estratégia. Você tem que ter estratégia de estudar. E uma delas, que é importante, são resolução de questões. Repito, resolução de questões. E eles até indicam também o seguinte: por exemplo, se você pretende fazer a sua segunda fase em trabalho, então você, na reta final, dá seu foco maior, gasta sua energia maior estudando direito do trabalho, processo do trabalho e ética. Se você conseguir, se eu conseguir, se nós conseguirmos gabaritar, por exemplo, as questões de ética e as questões de direito e processo de trabalho, que foi o exemplo que eu dei aqui, nós já estamos elevando quase que metade da pontuação que a gente precisa para aprovação. Da mesma forma, você que vai fazer, por exemplo, para penal, na segunda fase. Então, se você dá um foco maior, né, dá um gás maior em ética, direito penal e processo penal, automaticamente você gabaritando essas 3, você tem quase que também a metade, né, da pontuação que você precisa para aprovação. Então você vai ficar agora com 14 disciplinas para acertar as outras 20 questões. Então são sugestões, são dicas, né, que as pessoas que já fizeram, os estudiosos, até mesmo os proprietários desses cursinhos, eles orientam nesse sentido. Então cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós, nessa primeira fase, termos tranquilidade, né? Termos a serenidade de saber que a prova não é fácil, mas também não é essa coisa do outro mundo, e que assim, vamos torcer para que todos nós consigamos o objetivo maior nesse primeiro momento, na primeira vez. Mas veja só, o mundo não se acaba.
se não conseguirmos nessa primeira vez. Repito, é apenas uma prova. E tem mais, você pode estar super preparado. Você pode ter resolvido todas as questões, todos os simulados, né, todas as provas passadas, enfim, você está craque, está nota 10. Mas no dia, o que prevalece é a sua tranquilidade. O seu lado emocional conta muito. Portanto, no dia, tem que estar bastante sereno, bastante tranquilo para realmente atingir essa pontuação. Então, sucesso para todos nós no dia 7 de março, nessa grande jornada na busca da vermelhinha. Olha, barulho de todo lado, movimento de todo lado, tirando nossa atenção, mas não tire sua concentração. Muito pelo contrário, concentre-se nos seus estudos, concentre nesse objetivo maior e saiba de uma coisa, é preciso confiar em você mesmo. Se eu não acreditar no meu potencial, eu vou ter problema. Repito, vamos ter uma prova difícil? Vamos, mas não é impossível. Sucesso a todos e que a gente consiga realmente gabaritar essa prova no dia 7 de março. Saúde e paz a todos. Se gostou do vídeo, dá o seu like. Se não, também pode fazer a sua crítica interessante. Afinal de contas, estamos no mesmo barco. Valeu!